Aí, o seu podcast. Apresentação: Roger Patrick. Caê, corpo, alma e espírito. Seja bem-vindo a mais um podcast podcast Corpo, Alma e Espírito. E olha só que engraçado, gente, vamos lá. A última vez que a gente estava aqui junto, reunido, era o CAE de número 8 e hoje é o CAE de número 18 na entrevista aqui. É uma conexão assim, entendeu? Que para quem gosta de número, essas coisas, entendeu? Mas vamos deixar abaixo que agora não é o momento, tá? Especial Outubro Rosa, tá? Hoje a gente trazer aqui umas informações para vocês aqui, deixar algo bem claro a respeito do Outubro Rosa. E a gente tá com uma equipe aqui maravilhosa. Mas só que antes disso, ok? Preciso falar aqui para vocês, vocês que desejam, tá? Anunciar a marca de vocês aqui no CAE Podcast, tá? Você pode estar entrando em contato conosco lá no Instagram ou até mesmo no e-mail, né? podcastcae@gmail.com, que a gente vai estar ali te respondendo, passando as informações de como que funciona, ok? Essa questão da divulgação. Sem muitas delongas, vamos lá, eu preciso falar agora com uma pessoa muito especial, que é ela, Jéssica Martins, enfermeira. Olá, Jéssica. Olá, boa noite, paz. E vamos falar com ela que também é a Rosana, né, que está aí cursando aí enfermagem e tudo mais. Olá, Rosana. Olá, Graça e Paz. É um prazer sempre estar aqui, né? Hum, Estamos com ela aqui também, a Érica Martins, que é nutricionista. Olá, Érica. Olá, pessoal, graça e paz. É um prazer enorme estar aqui novamente para falar de um assunto tão importante com vocês. Então vamos lá. Primeira pergunta, ok, é o seguinte: como que surgiu, tá, o Outubro Rosa e qual o objetivo dessa campanha? Quem que vai responder aí pra gente aí? Então, né, a gente já falou um pouquinho, né, sobre o Outubro Rosa. É um assunto que meio que é repetitivo, né? Mas é por conta disso mesmo que o Outubro Rosa ele acontece neste mês de outubro, né? Para ser repetitivo mesmo, para a gente estar falando novamente desse assunto, falando dessa campanha que é muito importante, para a gente se prevenir, né? Contra o câncer de mama, né? Então, é uma campanha mundial, e aí a gente já está cansado de ouvir sobre isso. A gente bate nessa tecla muito mais ainda nesse mês de outubro, né? E a gente começa a falar sobre prevenção. É um momento que a gente vai dar as orientações, é um momento também que a gente vai passar as atualizações de como que está a questão dos exames, os preventivos. Então, é uma oportunidade da gente orientar, né, a população, orientar as mulheres. É, Hoje, as empresas, a gente fala de orientar as mulheres, mas a gente faz uma orientação geral. Por quê? Porque o homem ele vai levar para a esposa. Hoje mesmo eu estava vendo um videozinho sobre orientar as crianças sobre o Outubro Rosa. Por quê? Vai levar para a mãe, vai levar para a tia, vai levar para a avó. Então, é uma campanha de suma importância, né? A gente precisa abraçar ou continuar abraçando essa campanha para a gente espalhar mais informação, levar mais informação e com isso a gente vai trabalhar em cima da questão da prevenção contra o câncer de mama, que é justamente isso, né? O Outubro Rosa. Que bom. Eu tô lembrando aqui também, Rosana, que no último, tá? Que a gente gravou aqui, teve uma pergunta assim, né? Top especial, feito pelo Creósio Som, tá? A respeito. Ele até olhou ali para a gente ali, tá? A respeito das mulheres, né, que estão encarceradas e tudo mais, e como que é essa assistência, né, do poder público, né, e a gente ficou de trazer uma resposta, né, uma clareza em relação, porque no dia, né, a gente não tinha tanta informação assim a respeito, né, acredito eu que vocês separaram aí, né, você poderia falar um pouco a respeito? Isso, então, a campanha Outubro Rosa, é- ela é levada, né, a todas as mulheres possíveis. E aí ele perguntou, né, sobre como que acontecia essa campanha para as mulheres presas. Então, a gente pesquisou e tudo, é claro, né? E a gente trouxe hoje aí a resposta. Acontece sim, né? Até eu falei, eu acho, da outra vez, eu acredito que aconteça sim, né, essa campanha, mas acontece agora, a gente traz a informação, né,
com mais clareza, acontece sim. Ela é uma campanha que precisa de parceria, né, do sistema penitenciário, desculpa, das secretarias de saúde, que geralmente é municipal, estadual, e também do Poder Judiciário. Então, com essa parceria toda, é levado uma unidade móvel, e aí leva os profissionais e é feito os exames necessários, é feitas as orientações, palestras. Então, essas mulheres também recebem orientações, recebem os exames necessários, né? Realizam esses exames necessários e com isso recebem essas informações também e fazem parte também dessa campanha que a gente acompanha aí nesse mês de outubro, que é o Outubro Rosa. Perfeito, ó, esclarecido, ok, né? Você já tinha comentado também a respeito, né, que realmente tinha o poder público ali, né? A gente só não sabia como que era exatamente, mas está esclarecendo, isso é excelente, né? Porque Eu, todos, né, precisam realmente, né, desse suporte. Claro, desculpa. Até a gente falou sobre. Você me perguntou sobre o Outubro Rosa, e até a gente ia fazer um resuminho aqui, que é o que a gente já está acostumado a falar, mas Uhum. assim, é sempre bom, porque às vezes tem pessoas novas Sim. ouvindo, né? E a gente fica pensando assim, o que que é o Outubro Rosa? A gente já sabe que é essa campanha, mas a gente fica pensando como que surgiu, Uhum. né? Como surgiu essa campanha? É, por que que é Outubro Rosa? Por que que é Sim. rosa? Por que que não é outra cor, né? E aí tem uma história, né, que ela começa lá nos Estados Unidos, em 1990, por aí, através de uma fundação, no qual o nome é Susan, né? Susan, sobrenome dela, Susan Goodman, né? E essa mulher, ela teve câncer de mama. E aí a irmã dela, né, após o falecimento dela, cria, né, essa fundação. E essa fundação, ela faz realmente uma campanha e ela distribui os laços. Por isso esse símbolo, né, do laço Uhum. cor-de-rosa. Ela distribui esse laço em Nova York e aí é lançado, né, a campanha aí contra o câncer de mama para justamente orientar outras pessoas para que outras pessoas não passassem o que a irmã dela passou. Então é importante a gente ver que tudo que às vezes acontece, é claro que tem a parte ruim, né? Teve a questão do falecimento, mas também teve essa parte que nasceu esse projeto, né? Nasceu essa fundação e que hoje você vê, depois de muitos anos depois, a gente continua, né? Sim. Fazendo com que essa informação chegue. Sim. Essa informação ela chegue, as mulheres elas façam os exames. E é igual como eu falei, chega também nas empresas, e aí empresas que têm muitos homens, né, igual onde eu trabalho lá, vai chegar essa informação também para que eles orientem as esposas. Essa informação ela chega nas escolas, é através da mídia, de jornais, e é muito importante, porque o melhor momento de se fazer agora em outubro, mas é claro que em todo ano a gente acaba levando as informações, mas agora muito mais forte, né? Mas a gente precisa trabalhar com a prevenção, Sim. que é a melhor forma mesmo da Uhum. gente não deixar chegar ao ponto que chegou, porque tudo no início, né, no diagnóstico precoce, é mais fácil de se resolver, de se tratar. E a gente precisa justamente abraçar essa causa. Acredito que muita gente já abraça, né, tem abraçado, mas a gente precisa ainda mais levar essa informação para que as pessoas abracem essa causa. Uhum. Sim. Isso daí é importante, né? Deixar claro essas informações, porque a cor por si só, né, chama a atenção e marca também, né, uma geração, né? E é algo que não pode ficar também né, só nesse mês de outubro, né? Tem que realmente Verdade. assim, acompanhar, né, a nossa vida. Mas vamos lá. Para nós que somos cristãos em si, né, qual que é a ligação, né, do Outubro Rosa, né, com a Bíblia e a igreja? Jéssica, você poderia falar para a gente um pouquinho a respeito? Sim, então, são muitas as formas, né, que nós temos de ligação entre o cristianismo, a Bíblia Uhum. e em relação à campanha Outubro Rosa. Uma delas são o cuidado com o corpo, porque lá mesmo em 1 Coríntios 6,19 vai falar que nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. E a partir do momento que a gente cuida desse corpo, a gente está honrando ao Senhor. E essa campanha ela incentiva também, né, ao cuidado com o corpo. Uma outra forma também é a valorização da vida, porque a campanha ela reforça a importância de preservar e valorizar a vida.
E lá em João 10:10, Deus vai falar, né? Jesus, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, nós também estamos honrando o Senhor quando nós estamos valorizando essa dádiva que Ele nos deu. E eu falo que uma forma muito interessante é o testemunho e o serviço que nós temos através como igreja. Porque quando a igreja ela se engaja nessas causas em si, ela testemunha o amor de Cristo. E não somente em palavras, mas em ações. Porque muito mais do que falar, nós também precisamos fazer, né? E eu falo que esse é o evangelho na prática. Então, porque como a Bíblia fala também que a fé sem obras ela é morta, o amor sem ação também ele se torna inválido. Então, a partir desse momento que nós estamos testemunhando, a igreja está engajando nessa causa, dando palestras, auxiliando pessoas que tenham dificuldades mesmo, até mesmo de entender o que é o processo, nós estamos engajando com o crescimento do reino de Deus. Ah, isso daí é bom. Realmente a igreja ela precisa, né, estar focado nisso, porque o CAE aqui, né, que é corpo, alma e espírito, a gente já fala muito, né, a respeito disso, porque o espírito ele tá bom, está ali, tem a sua comunhão com Deus, mas e o seu corpo? Né, como que ele está? Então a gente precisa realmente, né, cuidar e dar essa devida importância, porque nem tudo a gente pode ficar espiritualizando, né? Ah, não, é isso, é aquilo. Não, é uma falta de atitude sua mesmo. Ou tipo, você dizer que não tá correndo atrás, né? E como a Rosana mesmo disse, é algo que, tipo assim, tá sendo. Pega esse mês de outubro, tá sendo falado. E a gente precisa fazer realmente a nossa parte, né? A gente fala, a gente precisa, tem esse foco, né? Tipo assim, nas mulheres e tudo mais, né? E a gente sabe que abrange, né? Que querendo ou não, ainda tem a estatística ali, né? A parcela de homens e tal. Mas só que ainda mais as mulheres. Então precisa realmente você correr atrás. Por quê? Essa campanha do Outubro Rosa e tudo mais. Não, então, o que eu tenho que fazer? Ah, o câncer de mama, eu tenho que fazer o toque, tudo mais. Então, preciso correr atrás. Sou templo do Espírito, então tipo assim, eu preciso cuidar desse templo a qual ele confiou, né? Como você disse, né? Às vezes é uma pessoa ali que tá ali caminhando tudo mais, chega ali aos seus 30 anos, aí descobre algo, mas poderia, tipo assim, lá atrás, né, já ter corrido atrás e realmente buscado, né, uma melhoria, né? E, Érica, fala pra gente aí um pouquinho, tá? Da nutrição, né? A importância da gente realmente ter uma alimentação saudável em relação ao câncer de mama. Sim, então a alimentação ela está diretamente ligada à prevenção e também uma melhora do tratamento do câncer de mama. Hoje em dia já tem muitos estudos, né, estabelecidos mesmo, que confirmam que uma alimentação adequada para o câncer de mama previne o aparecimento da doença e também melhora muito a qualidade de vida das mulheres que se encontram com o diagnóstico. E dando uma introdução, a alimentação, nesse período do câncer de mama e como prevenção também, tem que ter o foco também principal, tanto nos nutrientes que a gente vai adquirir através dessa dieta, né, que vai entrar como uma forma de prevenção e também melhora no quadro, mas também a gente precisa verificar no todo. Muitas pessoas não falam muito sobre isso, mas o câncer de mama ele também está ligado ao excesso de peso, né? Então, o excesso de gordura, ele faz com que esses hormônios, né, que o hormônio sexual feminino, que é o estrogênio, ele seja produzido de uma forma exagerada e errada, na forma de estrona, que fala que é o estrogênio errado, e isso favorece o aparecimento de câncer. Então, a alimentação, ela está diretamente ligada a isso, porque mais para frente eu vou falar mais claro sobre isso, mas tem alguns compostos ativos, como o indol 3-carbinol, que é encontrado em alguns alimentos, que eu vou citar mais para frente, que ele é encontrado nesses alimentos e ativa ali, e atua, na verdade, como uma forma de prevenção e também melhora do quadro dessas pacientes. E principalmente em pessoas que já tiveram câncer, então ela melhora muito a questão do reaparecimento, né, da recidiva do câncer, e é importante a pessoa ter uma alimentação adequada, e, claro, individualizada, porque não é generalizada, é uma situação que a gente tem que ver, como em todas as outras, a gente tem que ver cada caso, cada paciente, cada histórico, para a gente aplicar a melhor estratégia nutricional possível para ela naquele momento. Sim, realmente, né? A alimentação novamente aí em cima, então a gente precisa ver de fato, né, qual que é o alimento que a gente precisa utilizar ali, né, para nutrir o nosso corpo e ter essa prevenção, né? Porque querendo ou não, a Rosana vai até falar para a gente aqui sobre essa questão do câncer de mama, mas tem coisa que a gente consegue evitar, né? Tem coisa que a gente consegue evitar, né? Tem pessoas aí que falam muito a respeito
dessa questão de câncer, né? Que ele pode surgir também do emocional em si, né? Então ele surge ali. Mas quando esse câncer ele surge, né? E é identificado com o emocional, então você vai começar a combater essa área em especial, até mesmo para ele não retornar, né? Porque tem pessoas que recebem ali, né? O tratamento ali, some, mas depois retorna. Quando você vai ver a causa do problema. E tem coisa que a gente pode prevenir com as informações que a gente tem. Se a gente sabe que é a questão da alimentação, que a gente sabe que é uma falta também do cuidado, né, em si, com o corpo, né, ainda mais para nós que somos cristãos, o templo do Espírito, então por que não cuidar? Então por que não buscar, né, isso a partir de agora? Mas, Rosana, fala pra gente aí o que é de fato, né, o câncer de mama. Então, câncer de mama, a gente ouve muito falar, né? O que que é o câncer de mama? O que que é o câncer? Hoje, eu acredito que seja uma das doenças, né, mais comuns que atinge aí, né, o ser humano hoje, é o câncer, né? Que são vários, diversos tipos de câncer, né? Mas o de mama, ele é um tumor, né? Que fica localizado na mama, né? Ataca o tecido mamário e ele é um dos mais comuns, né? Segundo o INCA ele vive soltando várias notas aí, né? De qual que tá mais em alta, qual que tá matando mais, qual que tá sendo mais acometido, questão de idade. Mas o câncer de mama, de fato, ele é um dos cânceres, né, mais comuns. Acomete muitas mulheres e é uma das causas morte, né, de mulheres no Brasil, das maiores causas de morte. E esse câncer, né, esse tumor que atinge o tecido mamário, ele é causado pelo quê? A gente sabe que a gente tem diversas células, né? Essas células do nosso corpo fazem parte, né, de todo o desenvolvimento. Para que tudo ocorra bem no nosso corpo, a gente precisa das células funcionando ali normalmente. Quando acontece o câncer, o que que acontece? Alguns trechos dessas moléculas de DNA, elas ficam desordenadas, elas se multiplicam, né? E aí elas viram uma célula anormal. Então, essa célula anormal é que vira o tumor, né? Que é o câncer que nós chamamos de câncer. Uhum, Então, assim, todos nós temos todas essas células, porque nós precisamos delas. sim. O que acontece com o câncer é quando ela se multiplica de forma desordenada. Uhum, E aí ela vira um tumor, né? Que a gente chama de câncer aí. É isso. sim. Então, Jéssica, fala pra gente quais os fatores de risco para o câncer de mama. Olha, são muitos, muitos os fatores de risco, e se a gente for falar, a gente tem uma pausa só para falar sobre isso. Mas, em resumo, são os fatores assim, os mais marcantes, né? O que chamam mais atenção são os fatores biológicos e hormonais. O sexo feminino, ele é o principal fator, porque homens também podem ter, mas ele é mais raro, muito mais raro. A idade também é um risco bem alto, porque aumenta com o envelhecimento, e Sim. principalmente após os 40 anos. O histórico familiar, por exemplo, se sua mãe ou irmã ou tia teve, a propensão ela é muito maior para se ter também câncer de mama. A exposição prolongada a hormônios femininos, principalmente a mulher, né, na menopausa, depois quando ela entra com esse processo hormonal, então assim, o excesso ou durante um tempo prolongado também pode ter uma alteração. A primeira menstruação muito cedo, que é a menarca que nós chamamos, né, antes de 12 anos, também ela pode influenciar. A menopausa tardia, após os 55 anos, também é um dos fatores. São muitos, né, gente, os fatores, se a gente for parar para falar. O tabagismo também, o consumo excessivo do álcool também. Então, assim, se for a gente fazer uma análise, algumas partes também falam sobre alimentação, mas essa parte eu vou deixar com a Érica, porque são muitas informações, mas são vários fatores que influenciam, tá? Nesse crescimento mesmo, ou até mesmo no aparecimento do câncer de mama. Então é bom até mesmo se comunicar, né, com uma família, né, como você Sim. disse aí, né, porque se já tem um histórico, né, então automaticamente, e essa questão do histórico em si, né, que geralmente identifica, que como a mulher faz o toque e tal, tudo mais, tem alguma estatística, algo do tipo que sempre vai ser ou a mulher, ou vai ser algum parente da família, parente que eu falo, tipo assim, ou algum homem, ou algo do tipo assim, ou vai sempre ser a mulher.
sei lá. Assim, os fatores, o que mais influencia sempre vai ser a mulher, né? O Uhum. principal sempre é a mulher. E a partir quando você encontra a primeira mulher, no caso, na família, que já tem esse resultado, já foi dado o diagnóstico, então, assim, é essencial, que mais para frente nós vamos falar sobre o Uhum. tempo e tudo, é essencial a pessoa que já tem alguém na família ter uma propensão. Então, assim, esses exames quanto antes, melhor fazer. Mas isso nós vamos falar mais adiante. Tá bom. Como se prevenir contra o câncer de mama? São diversos fatores, né? A Jéssica já deu uma introdução, a Érica Uhum. também vai falar da parte de alimentação, e nós temos diversas maneiras de se prevenir. Eu vou citar algumas aqui e depois a gente vai entrar em algumas delas aí. Mas o que a gente ouve nesse mês todo, que é repetitivo, mas que é o Uhum. que previne, é o quê? É o autoexame. Sim. O que é o autoexame? É o exame que nós fazemos, nós mulheres, e aí a gente fala de homens também, mas assim, Uhum. mais para mulheres, né? Nós fazemos em frente ao espelho, nós temos aí as orientações, como que deve ser feito, mas assim, no geral, é a mulher se conhecer, né? Ela está diante do espelho. E aí não é só no mês de outubro, né? É o ano todo, é todos os dias. Notou alguma coisa diferente? Nós que somos, né, nós mulheres, nós temos que nos conhecer, conhecer o nosso corpo, nós temos que nos tocar. E aí esse autoexame é isso, é a gente fazer esse autoexame, é tocar, ver se tem alguma coisa diferente. E aí isso a gente tem que fazer todos os dias, né? Na hora que a gente vai tomar banho, enfim. Então, é orientar sobre o autoexame, a gente faz muito isso nesse mês de outubro, mas é o que vale para todos os dias. E os exames os preventivos que a gente fala, os exames preventivos, né? Para câncer de mama, a ultrassonografia, Uhum. né, de mama, e a mamografia. Interessante que quando a gente vai fazer uma ultrassom de mama e uma mamografia, a gente vai estar lá, a médica ou a técnica, né, que vai fazer, ela vai fazer essas perguntas que a gente acabou de comentar aqui. Você tem alguém na família que tem histórico? Uma mãe, uma tia, sei lá, Uhum. uma avó? É questão da idade, que teve a primeira menstruação. Isso tudo pergunta. Se está fazendo uso de hormônio, enfim, Uhum. tudo isso aqui que a gente comentou aqui, ela acaba que ela resume lá, elas perguntam, porque são fatores de risco e vão Uhum. ser relevantes também, vai ajudar também no diagnóstico, Sim. tá? É, Então, basicamente é isso, é a gente fazer essas orientações em questão de prevenção, e aí vai entrar alimentação, a gente fazer exercício físico, é questão de bebida alcoólica, evitar a bebida alcoólica, né? Não fumar, a questão da gravidez também, que é muito importante, é engravidar e amamentar. É uma outra pergunta também que eles fazem na mamografia. Você tem filhos? Uhum. Quantos filhos? Amamentou? Então, são fatores é, que vão ajudar a prevenir o câncer de útero. A gente, assim, é uma outra história, mas a gente vê muito também falar alguns casos que às vezes a pessoa não, falando, né, dos fatores de risco, às vezes não teve nenhum fator de risco. Uhum. Pode acontecer também. Não é uma regra clara. Uhum. Mas o que se fala é o seguinte: se tem um fator de risco, tem que fazer ainda mais o rastreio, né? Sim. Tem que estar de olho. E a prevenção, às vezes, está muito, muito fácil. Assim, está mais fácil para gente, né? Está mais fácil, porque quando fica doente é muito pior. Dá Uhum. muito mais trabalho. Então, a gente tem que se atentar para a prevenção, a gente tem que se atentar em fazer o que é preciso fazer. Às vezes é um pouquinho de esforço agora, para lá na frente você talvez não tenha um problema maior. É uma questão, às vezes, de uma atenção, uma alimentação melhor. A Uhum. gente come de qualquer jeito. Então, assim, vamos nos preocupar com isso. Vamos nos preocupar. Às vezes a vida é tão corrida, mas para na frente do espelho, dá uma olhada, dá uma atenção para você mesmo. A gente falou da gente ser templo do Espírito Santo, a Jéssica aqui comentou. E, e aí, quando a gente fala de ser templo do Espírito Santo, a gente lembra muito, muito de Deus, assim, né? Você é um bom templo do Espírito Santo, porque eu sou morada de Uhum. Deus. Mas aí a gente tem que lembrar também em Mateus vai falar sobre a gente amar a Deus. Em primeiro lugar é amar a Deus. E depois a gente vai ver em Mateus também vai falar amar ao próximo como a nós mesmos.
Então, olha como que está envolvido. É Deus, Uhum. mas é você que também é o templo. Você tem que se Sim. amar. E aí você tem que se amar por Deus e por você mesmo. E a campanha, ela remete muito a gente a amar o próximo também, porque a gente tem esse desejo de levar essa informação para o outro. Uhum. Por quê? Porque a gente ama, a gente não quer que um amigo, que um pai, que uma mãe, que uma amiga, que uma irmã, que uma colega de trabalho, a gente não deseja isso para ninguém. Então, isso é amor ao próximo. A gente está levando esse tipo de informação também, porque a gente quer o bem do outro. Sim. Então, é amar a Deus, mas é amar a gente mesmo, a nós mesmos, Sim. e depois amar ao próximo. Na verdade, amar ao próximo igual a gente se ama, né? A gente vai fazer para ele o que a gente faria para nós mesmos. Então, a gente precisa se prevenir, a gente precisa se atentar, a gente precisa dar uma parada, olhar para nós mesmos, a gente precisa dar uma parada, porque a vida é tão corrida, mas você tem que ir lá, tem que marcar seu exame, vai fazer. Ah, é fila do SUS? Vai lá, vai marcar, vai aguardar, vai fazer. Esse mês está muito mais fácil de fazer, porque tem muitas campanhas. Uhum. Mas, assim, tira um tempinho Sim. e separa para você mesmo, que isso sim tem valor, que é a vida, né? De fato. É a nossa vida, é a vida do outro. Uhum. A gente precisa dar valor nisso. E qual que é a importância, né, desses exames, principalmente nesse mês agora, né, de outubro? Também tem algum lugar assim, específico para estar realizando, né, esse tipo de exame? O exame de mamografia, né, ele é capaz de detectar essas alterações do tecido mamário, que ainda às vezes a gente não consegue ver nem sentir apalpando algo do tipo. E isso permite um tratamento precoce. Esse tratamento precoce, ele envolve vários fatores e isso a gente consegue tanto um tratamento melhor, com uma agressividade, uma menor agressividade, né? E maiores chances de cura. Quando há necessidade de fazer o tratamento, se você descobre no começo, maior probabilidade de cura. E quanto mais cedo a gente descobre, né, como já foi falado, menor o dano à saúde, menor os efeitos colaterais, menor as intervenções que a gente tem que tomar. Esse exame ele é feito pelo SUS, né? Uhum. São várias orientações que o SUS nos dão em si, em relação. E você perguntou sobre o rastreio, ou posso falar, tem umas partes antes que a gente Pode- queria fazer um comentário pode sobre falar. isso, tá? Porque o SUS em si, em relação à mamografia, teve algumas alterações nas diretrizes do Uhum. SUS. Agora, essa mamografia de rastreio também ela é suscetível a mulheres entre 40 e 49 anos de idade, né? Antes era de uma forma mais tardia, Sim. nós já vamos comentar sobre isso também. E agora esse rastreio é feito antes. A faixa etária para regular, né, os sintomas, ela foi mantida, né, ajustada de uma certa forma, com as mulheres entre 50 e 69 anos de idade, mas também ela foi prorrogada, porque antes era até os 69, agora é até os 74 anos de idade. Nossa. Então, assim, ela atinge uma população muito Uhum. maior, desde mais cedo quanto bem mais tardia também. Ela fortalece, né, essa oferta que agora o SUS está ofertando, abrangendo mais idades, maiores idades. E onde ele pode ser realizado, né? Sim. Foi o que você me perguntou. Para fazer a mamografia pelo SUS, você pode procurar a sua unidade básica de saúde, que é a UBS, que lá é o local que eles vão te transferir, porque tem alguns serviços públicos mesmo especializados de radiologia ou centro de atendimento para mulher. Esse lugar quem vai te mostrar onde que fica é o SUS, que vai te informar, no caso o UBS, o posto de saúde, e algumas também unidades contratadas ou conveniadas pelo SUS, que também oferece esse tipo de exame. Mas todas essas informações, qualquer dúvida que tiver, o principal local que se deve procurar sempre é o posto de saúde mais próximo da tua casa. Sim. Eu até lembro, né, que na última vez que a gente estava gravando aqui, tinha locais específicos, né? Tinha o Sesc também, que estava Tá com uma, vendo? Sim. né? Então tá sempre aí, né, com mamógrafo, né? Móvel, acho que é assim, né, que pronuncia. Então tá rodando na cidade, né? E sempre que tem a oportunidade, por que não? Né? Como você mesmo disse, vamos lá. O postinho tá ali não só para você marcar consulta ali, né, com o clínico geral, não. Está ali, está no momento, até mesmo se está esperando, né, o médico chegar e tudo mais, por que não colher mais informações, né? Ah, eu queria aproveitar que está aqui, né? Tem como me ajudar nessa questão? Fazer também esse tipo de pergunta, porque a gente se perde com tantas outras coisas, né? E esquece do principal, que é
manter esse foco, porque já que o mês de outubro, né, ele tá trazendo essas informações a respeito, do câncer de mama e tudo mais, por que não a gente já buscar mais informações a respeito? Porque a gente passou agora, né, o Setembro Amarelo, e as pessoas mantêm esse foco, né? Ah, Setembro Amarelo e tudo mais. Mas só que se você for pegar os dados em si, tipo assim, todos os anos. Todos os meses, tá ali, tipo assim, mas só que a gente mantém esse foco no Setembro Amarelo, mas só que já acabou, já entra já uma outra campanha, aí Outubro Rosa, agora já tá vindo uma outra campanha que é o Novembro Azul, aí você fica assim, tá, mas e agora? Eu entro em qual campanha agora? A campanha é cuidar da sua saúde a partir de agora, né, sabendo de todas essas coisas, entendeu? Que é necessário, entendeu? É necessário. E essa questão do rastreio, né, que nem você disse. Então, é algo que realmente a gente precisa tomar cuidado, porque tipo assim, eles já estão já fazendo as ligações ali, opa, isso daqui, então precisa ter um foco. Se o SUS em si, que não precisa se preocupar com você, ele está correndo atrás, buscando essas informações com pesquisa e tudo mais, por que não você mesmo cuidar de você? É como a Rosana disse, né, que amar o seu próximo como a ti mesmo. Como é que você vai amar a pessoa assim, nem da sua vida você tá, tipo assim, né, cuidando em si, sabe? E você falou sobre essa forma também de acessibilidade, né, do SUS em si. Agora também tem os programas móveis, né, que eu não sei se muitas pessoas sabem ou conhecem a respeito dele. Eles são carretas da mamografia que se deslocam em locais de difícil acesso ou áreas mais difíceis, com pessoas com dificuldade também maior de ir até o setor, até o posto de saúde, até a unidade. Então também tem esse programa. Então eu falo que é um incentivo a mais, né, para pessoas que antigamente às vezes realmente não tinham uma condição estar se deslocando, agora esse programa ele vai até a pessoa, vai até a casa, vai até a unidade. E fora as parcerias aí que ainda tem, igual, por exemplo, o SESC, que oferece também esse serviço. Inclusive, tá agendando, né? Quem tiver interesse pode também fazer o agendamento pelo SESC. Está sendo divulgado aí. E aí você vai ouvir falar nas empresas, as empresas, quem tem plano de saúde também, né, tendo uma facilidade maior para poder fazer, mas também está divulgando, está orientando. Então, assim, dá para fazer, Dá. dá para fazer. E lembrando que a forma é Né? gratuita, né? Entendeu? É pra você tá aí, né, disponível, né? Questão de aviso, né, e oportunidade não é, entendeu? Tem que querer mesmo, tá? Érica, fala pra gente aí, qual que é a alimentação para se prevenir do Sim. câncer de mama? Então, a alimentação para prevenção ao câncer de mama e também para ajuda, né, e melhora ali no tratamento, a gente prioriza e preconiza que seja a mais natural possível. Por quê? Quando a gente pensa em perda de peso, né, porque também o excesso de peso é um dos fatores de risco, a gente pensa logo em alimentos pouco calóricos. Ah, vamos analisar a caloria do alimento. Só que vai muito além disso. Além da caloria do alimento, a gente precisa analisar os compostos bioativos e os micronutrientes que eles têm. Por quê? Esses compostos bioativos e os nutrientes que eles têm, os micronutrientes, que vão ser capazes de estar atuando ali nas nossas células, protegendo, né? Sendo uma forma de proteção, né? Porque elas são antioxidantes. Então, elas vão proteger a célula contra esses fatores que podem causar o câncer de mama. Não só o câncer de mama, né? Como outros tipos de câncer também. Mas como o foco hoje aqui é o câncer de mama, um tipo de alimento que a gente pode dar uma notoriedade hoje é em relação às brássicas. O que são as brássicas? É o couve-flor, brócolis principalmente, que é a maior fonte, né, que tem de indol 3-carbinol, que eu vou falar um pouquinho agora, está no brócolis. Então, brócolis, couve-flor, a couve mesmo, e outros vegetais verdes escuros, eles têm esse composto que é chamado de indol 3-carbinol. Esse indol 3-carbinol é um composto anti-inflamatório e ele atua regulando os níveis de estrogênio. Então, assim, no sentido do câncer de mama, ele é muito interessante porque ele vai fazer com que prevaleça o estrona, né, o estrogênio que não é cancerígeno. Então, para mulheres que já têm o diagnóstico de câncer de mama ou câncer de colo de útero também, e querem fazer esse tratamento, né, e estão em busca dessa melhora de qualidade de vida também, e na condição que ela está no momento, é importante ingerir de 3 a 4 vezes por semana
esse tipo de alimento, as brássicas. E outros alimentos também que são muito importantes nesse processo são as sementes de abóbora, sementes de girassol, as oleaginosas, principalmente castanhas, porque elas têm uma boa quantidade de zinco e selênio. O zinco e selênio, eles trabalham ali modulando o nosso sistema imunológico. E um sistema imunológico fortalecido, o nosso corpo ele tem essa capacidade de combater o câncer. Então, no caso, a gente precisa estar ingerindo de forma regular esse tipo de alimento e inserir na dieta, né, no plano alimentar dessas pacientes. Outros propriedades nutricionais também, outros fitoterápicos que a gente pode falar aqui, chás e ervas, são a cúrcuma, né? Também é conhecido como açafrão da terra, aquele amarelinho que algumas pessoas usam para tempero de carne e fazer shot anti-inflamatório, por aí vai. Ela tem um composto bioativo chamado curcumina. E essa curcumina, ela ajuda também nesse processo ela no caso, ela atua como uma modulação epigenética. Se a pessoa já tem uma predisposição a ter um câncer de mama, ela atua podendo mudar esse gene. Então, ela é muito potente em relação a isso. Não só a cúrcuma, né, que tem a curcumina, o gengibre, que tem o gengirol, e o chá verde, que possui o composto bioativo, são as catequinas. Então, todos esses alimentos eles vão contribuir realmente na prevenção e na melhora desses quadros. E também a gente pensa o quê? Na diminuição de alimentos que não são interessantes para nenhum tipo de pessoa, mas principalmente em relação ao câncer de mama. A gente tem aí a diminuição em açúcar refinado, em industrializados no geral, e doces em geral, e carnes vermelhas. A IARC, que é a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, ela já deixou uma recomendação que é a ingestão de carne vermelha, que ela não passe de 250 gramas por semana. Por quê? No caso da carne vermelha, não é nem só por ser a carne vermelha. É porque geralmente nesse processo aí, quando a gente faz a preparação da carne vermelha, se for a escolha do preparo, quando tem aquela tosta, né, que gera aquela película na carne vermelha, essa película, ela é chamada, ela é um composto que fica ali naquela torre ali da carne vermelha e é chamada de acroleína. Essa acroleína, ela produz compostos tóxicos, então é muito perigoso e pode ser um agravante também nessa situação. Outra coisa que a gente pode evitar, os embutidos, salsicha, salame, presunto, linguiça, por aí vai, porque eles têm um potencial carcinogênico muito elevado. Então, não tem recomendação nenhuma para uso e ingestão de embutidos para nenhum tipo de pessoa, principalmente nesses casos. Em relação também a alimentos orgânicos, a gente precisa priorizar os orgânicos, porque nesse processo de agrotóxico que os alimentos, até os naturais que a gente fala, eles passam, eles perdem um pouco do potencial que eles têm dos compostos ativos, bioativos, né? Então, a gente precisa ingerir alimentos que realmente vão nos nutrir. Eu sei que é muito difícil basear uma alimentação, no geral, só de alimentos orgânicos, mas dê preferência para que a maioria seja de alimentos orgânicos. Não tem a possibilidade de plantar em casa uma horta, porque não tem um espaço ideal ou qualquer outro motivo. Então, procure uma pessoa que venda, né, que faça essas vendas, na agricultura que fala familiar, pessoas que têm essa horta, que faz essa venda, e geralmente tem, né, em pequenas cidades, pessoas que fazem venda de produtos orgânicos. Então, a gente precisa priorizar esse tipo de alimentação. E ficar atento também com todo tipo de alimento que consome, porque a base são alimentos naturais, mas a gente precisa entender aquilo que a gente está consumindo, porque isso pode tanto prevenir, melhorar a situação, melhorar o quadro, e também pode piorar. Então, a gente precisa estar muito atento ao tipo de condição que a gente está, e se for falar em prevenção, a gente precisa cuidar da nossa alimentação no geral, mas quando a pessoa já tem esse diagnóstico, é importante que ela tenha essa consciência de realmente se alimentar de alimentos que vão favorecer ela nessa remissão da doença, né? Nessa melhora do quadro e no tratamento. Bacana, isso aí é importante, né? Tomar cuidado com a questão da alimentação, porque hoje a gente quer facilidade, né? Mas só que minha mãe, ela sempre dizia, suco e Coca-Cola não mata a sede.
Porque Verdade. se eu tô ali na correria, eu faço o que? Eu abro a geladeira, é a primeira coisa ali, mas não dá. Tipo assim, nada se compara, né? Tipo assim, a um copo de água, entendeu? Nada se compara. Vou tomar ali, tipo assim, vários copos ali de refrigerante, suco, tudo mais. Mas vai dar uma pausa ali, opa, é necessário ali a água e tudo mais. E é as escolhas, né? Entendeu? É as escolhas. Então vamos lá, tem várias opções aqui. Você pode escolher qual alimentação, é lógico, né? Da maneira certa. A melhor alimentação para você, para te ajudar a prevenir e tudo mais e evitar, porque não é só a questão do câncer em si, mas se você anda muito fadigado, pô, você não consegue caminhar um pouquinho, não consegue fazer isso e aquilo, opa, alguma coisa aí já está errado. Né? Não é só sobre a questão do câncer, porque isso daí uma alimentação que não é saudável e tudo mais pode acarretar várias coisas. O câncer, tipo assim, é um deles que, né, ninguém quer ter e tudo mais. Mas e os outros? Né, sabe? Então, aqui tem a questão, né, da obesidade em si. Então, dependendo da alimentação. E a gente já falou aqui sobre essa questão do câncer de mama aqui, que é a questão da obesidade em si, né? Tipo assim, vai acarretar, né? Então, são coisas que a gente tem que tomar cuidado. Nos seus mínimos detalhes, entendeu? Nos seus mínimos Sim. detalhes. Meu Deus do céu, tá rico demais de informações. Tá? Rosana, considerações. Hum, Hum. Hoje Ah, até que a gente falou sim. pouquinho. Mas acaba que são informações repetidas, mas assim, é necessário, né? A gente pontuar algumas coisas. De fato. Uhum. Mas assim, já quero agradecer, né? Aí, e para vocês que nos ouvem. Depois, se tiver como, Roger, deixar um link para a gente deixar o autoexame. Vocês Não têm sei se isso? tem Como é que. como. Tem um cartezinho, tá até no. Eu te mando também depois. Ah, não, tem como sim. Porque aí a pessoa clica, ou sei lá, um QR Code, Perfeito. só Pode para falar pra ver. ela, pra pessoa clicar aí que Então, vai estar na descrição. ele vai deixar, a gente vai deixar um link aí na descrição Uhum. com o autoexame. E já agradecendo, né, a oportunidade, mas o nosso recado, eu acredito que de nós todos aqui, é que cada um tenha esse compromisso de levar essa informação. De fato. O CAE é corpo, alma e espírito, né? Uhum. E esse tema está muito dentro, né, do É corpo, alma e verdade. espírito. Porque tem Verdade. tudo a ver, né? Uhum. Corpo, a gente fala de coisas espirituais, mas também de coisas terrenas. De E fato. o Outubro Rosa, a campanha contra o câncer é uma delas. Uhum. É uma coisa terrena, mas que a gente precisa abraçar essa causa. E nós, como igreja na Terra, a gente tem esse compromisso. Mas esse compromisso também é individual com cada um. Então, o recado que eu queria deixar, né, nessa noite aí, nesse início de noite, que você que nos ouvir, né, ou que nos ouve agora, ou que nos ouvir aí depois, quando assistir, não fique com essa informação só para você. Verdade. Leva para sua mãe, se for homem, se for mulher, leva para a mãe, para a irmã, para colega de trabalho. E Tubo Rosa, já fez seu preventivo, já procurou o médico, já foi no postinho, já marcou sua mamografia, já passou por uma avaliação médica. Então, isso é importante. E isso é um compromisso de cada um de nós. A gente precisa ter esse compromisso porque a gente quer uma esposa saudável, a gente quer uma mãe saudável, a gente quer uma filha saudável, a gente deseja o bem para o nosso colega de trabalho, a gente deseja o bem para o nosso irmão da igreja. Então, faça isso. Se você encontrar uma mulher, pergunte. Ó, Outubro Rosa, você já fez a sua consulta, você já passou por exame? Faça isso. Carregue isso com você. Isso é para a vida, né? A gente disseminar essa informação, não só essa, mas como muitas outras informações que são importantes, isso é um compromisso que cada um de nós temos que ter conosco mesmo e também com a sociedade, né? E é claro, com o nosso próximo. Então, leve essa informação. Fale de Outubro Rosa, fale com as crianças. Criança é bom para falar, porque aí vai chegar em casa, vai falar com a mãe, vai falar com a tia. Fale com as crianças de forma muito natural, porque isso é autocuidado. A gente precisa levar essa informação de forma que todos possam entender de uma forma natural e que a gente nem falou muito cientificamente, porque o propósito, é claro, a gente explicou o que é o câncer e tudo, mas o propósito do Outubro Rosa é prevenção. Uhum. E a gente levar essa informação e orientar para que cada um possa se prevenir, né? E automaticamente se cuidar.
Esse é o nosso recado. Então, se cuide e cuide do outro, da outra, que está do seu lado aí, levando essa informação, levando essa boa informação, ajudando numa dieta saudável, né? De nutrição saudável. Às vezes a gente vê as pessoas comendo coisa errada, às vezes a gente vê pessoas muito acima do peso. E não é assim uma questão da gente falar assim, chamando atenção, não é isso. É a questão do cuidado. Se cuida. Tem tratamento, né, nutricional que vai te ajudar, orientação de alimentação que você vai fazer na sua casa. Dá um pouquinho de trabalho, mas a gente tem que, né, tem que ter esse trabalho. Dá trabalho, porque não é fácil, não. Quem quer acordar cedo, preparar a sua dieta de forma natural para levar para o serviço? Dá trabalho. Às vezes a gente está trabalhando lá, não sei vocês, no trabalho de vocês, mas assim, a gente esquece até de beber água. Mas aí você tá com seu colega, vai lá beber água. Eu fui beber, a gente faz isso lá no serviço. Pega para outra, né? A nossa colega lá, os nossos colegas, um pega para o outro. Então, assim, um ajudando o outro. E foco na prevenção, mas foco em levar informação. E foco em cobrar, você já fez. A gente tem que ser chato, né? Porque, assim, mais chato ainda vai ser, sabe o quê? Quando a doença chegar. Isso que é chato. É a pessoa ficar doente. Então, seja chato agora para que você possa contribuir com essa saúde dessa pessoa que você ama tanto. Isso. Jéssica, Érica, quem que vai? Pode ser eu. Então, né, gente, nós sabemos que a campanha em si, ela é mais voltada no outubro, mas nós sabemos que o acompanhamento, o tratamento, o cuidado, as pesquisas, elas precisam ser feitas durante todos os outros meses, porque o cuidado ele não se firma somente num mês, mas em todos os meses nós precisamos desse acompanhamento. E como esse programa o CAE, ele é corpo, alma e espírito, então tudo remete também à parte espiritual, né? E lá em Mateus 5,16 vai falar: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então nós sabemos que no momento que nós estamos cuidando, não somente de nós, mas também dos outros, nós estamos glorificando ao Senhor. Nós glorificamos ao Senhor através do nosso corpo, através das nossas ações. E essas ações, elas engrandecem o nome do Senhor. Então, por mais que muitas vezes as pessoas falam, é uma bobeira, ou não faz tanta diferença, então, assim, que você grave na sua mente que através desse cuidado que você tem, não somente com você, não somente com o seu corpo, mas você orienta outras pessoas. Você, como a Rosana já disse, né, dissemina essa informação para pessoas que às vezes, muitas pessoas leigas ou que não têm conhecimento, um acesso direto, que você tem essa oportunidade, então você não somente está ajudando a si próprio, mas ajudando ao outro e honrando a Deus com as suas ações. Que nós costumamos falar, né, que o amor também ele é feito de ações, não somente de palavras, mas ele precisa de ações. E nós demonstramos o amor ao próximo, o amor a Deus e amor a nós mesmos através dessas ações, que tão simples, tão pequenas e às vezes a gente não faz, né? Mas isso faz toda a diferença. Então, que possamos, né, amar a nós, amar a Deus e amar ao próximo através de ações. E essa é uma forma de que nós podemos testemunhar o amor do Senhor. Amém? É isso. Isso. Érica. Então, elas já falaram quase tudo, mas assim, é só para complementar mesmo, tem esse autocuidado, porque às vezes a maioria, né, pior, majoritariamente mulher que tem, no caso, câncer de mama. Mas muitas das vezes as pessoas falam, eu não tenho tempo para me fazer o autocuidado, para me cuidar, para observar se eu estou com algo anormal aqui. Não faça isso, porque às vezes a gente prioriza tantas outras coisas, mas quando a doença vem, a gente não tem alternativa a não ser cuidar. Então, assim, não espere chegar nesse ponto. Tenha essa consciência de prevenção, do autocuidado. Tenha tempo para você mesmo, porque a partir do momento que você se cuida, você consegue cuidar das outras coisas que você faz. Então, assim, é muito importante você ter esse olhar também de amor para você mesmo. É essa mensagem que a gente quer trazer hoje, questão da prevenção. São informações muito valiosas e a gente espera que tenha sido assim, de grande valia para vocês. É isso, né? O CAE Podcast, né, que agradece a presença de vocês aqui novamente, né? Segundo ano aí, né, consecutivo, tá? Vai dar certo. Já se prepara aí para o mês de novembro, ok? Já deixa tudo alinhado, que vocês estarão aqui de volta, tá? E algo que eu queria perguntar aqui pra gente finalizar é o seguinte, se alguém quiser convidar vocês para palestrar ou algo do tipo,
Tem alguma coisa aí em mente que vocês estão organizando? Onde que pode procurar vocês? Ou é só mandar mensagem lá no CAE e a gente passa o contato de vocês? Como que funciona? Vocês já realizam palestra? Sim, nós, né, nós três temos feito uma parceria. Sim. Algumas pessoas até quando a gente posta, né, acaba às vezes convidando, mas a gente está disponível, pode entrar em contato pelo CAE, pode, se você quiser divulgar também o nosso contato, Tá. tá? Junto com o link aí, você pode. E a gente aceita, sim, convites para a gente estar falando um pouco aí mais um pouquinho, né, desse tema do Outubro Rosa, que é tão valioso, levando essa informação aí, tá bom? Perfeito, então. Gente, mais um CAE concluído, tá? CAE de número 18. Conexão, né? Mas vai dar certo, tá? Vamos ver se é de novembro, né? Vai bater. Depois eu vou dar uma olhadinha lá para ver qual que é a numeração. Mas que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês, tá? Principalmente vocês aqui que se dispuseram a estar aqui, tá? E como a Jéssica mesmo, né, tava mencionando aqui, compartilha, né? Entendeu? É necessário a gente divulgar, né? A Rosana que já falou também a respeito das informações que estão aqui, então compartilha, entendeu? Sobre alimentação. Você viu algo aqui que, pô, eu já tô nessa dieta aqui, eu tô fazendo isso e aquilo, pegando aqui as alimentações. Então, já passa isso, entendeu? Porque é necessário, ok? Então, não deixa de curtir, de compartilhar, comentar. Se tem algo ainda que faltou, se tá com alguma dúvida, pode deixar nos comentários, ok? Que a equipe do CAE Podcast aqui vai estar lendo as mensagens, vai estar respondendo tudo direitinho. E não deixe de acessar o link aqui, tá? A gente vai deixar o link aqui para vocês, ok? Pega esse link também, compartilha com outras pessoas, tá bom? Porque é necessário, tá? É necessário, a gente tá aqui, de fato, né, trazendo uma prevenção também aqui, mais informações, ajudando também, né, o Ministério aí da Saúde, né, está divulgando, tá? Essa questão aí que é uma causa social relacionada aqui ao CAE, está ajudando aqui as pessoas, corpo, alma e espírito, a gente traz a palavra aqui, mas é necessário a gente trazer esse cuidado com o corpo, tá? E novamente você que deseja divulgar sua marca aqui conosco, tá? Pode estar entrando em contato lá no nosso e-mail lá que é podcastcae@gmail.com ou lá no Instagram, tá? Que é Cae Podcast Oficial. Agora a gente tem aí um novo Instagram aí que é o Cortes do Cae, tá bacana. Tá? Então você que deseja divulgar, pode estar entrando em contato conosco, tá? E muito obrigado pela audiência de vocês, que Deus venha abençoar vocês poderosamente.